Carlos, vamos lá, Carlos, leia. Você queria ler sua tarefa? Pode ler agora. Tá, prof, vou ler. Os mananciais são os únicos locais em que a sociedade pode conseguir água para seus principais. Pronto? Finalizou? Uhum. Tá certo, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Não, tá certo que você leu, viu? Que de repente você queria ler mais alguma coisa, por isso que eu perguntei. Ok. Só um minutinho, tá? Deixa eu fechar o áudio aqui, só um minutinho. Quem mais quer ler o que colocou na tarefa? Eu, prof. Vinícius. Pode ler, Vinícius. Significa alargamentos dos vales, nos quais nascem, em geral, os cursos da água. É água doce, né? Tá. Uhum. Quem mais quer ler? Posso ler, professora? Pode. Os mananciais são os únicos locais que a sociedade pode conseguir água para suas principais atividades e para a sobrevivência. Isso mesmo. Quem mais quer ler? Posso ler? Pode. Eu coloquei bem assim, ó. Para tomar água, para tomar banho e escovar os dentes. Mas assim, qual que é a importância do manancial? Professora, o meu é o mesmo que da Loren, ok? Mesmo que da Lore? Ok. Ô, Lucas, era para você pesquisar o que seria esse manancial, né? Sim, ele é uma fonte de água doce que nós utilizamos no nosso dia a dia para essas funções. Mas você pesquisou o que era o manancial? Posso ler? Eu pesquisei, mas eu não escrevi isso daí, não. Escrevi Então, isso. mas era isso que era para você colocar, né? Quando nós falamos de manancial, o que é o manancial? O manancial são fontes de água doce. E a água doce que nós utilizamos para fazer essas atividades do dia a dia, conforme você disse, tá bom? Só complementa aí à frente da sua resposta que mananciais são não vai dar, de água doce. porque eu faço a pauta, tipo, grudado com as minhas coisas. Mas tem que pular, não tem linha. Para não ficar tudo junto. A gente sempre pula a linha de uma atividade para iniciar outra, para ficar bonitinho e organizado. Então, vai, quem mais quer ler? Depois eu falo mais um pouquinho. Pode ler. Pode. Os mananciais são os únicos locais em que a sociedade pode conseguir água para suas principais atividades de sobrevivência. Ok. Quem mais quer ler do pessoal online? Que não leu ainda e gostaria de ler. Mais ninguém? Ok, vou aqui para a sala, então. Aqui na sala. Quem gostaria de ler? Pode ler. É único porque a sociedade pode conseguir água para suas principais atividades. Eu faço logo, contudo, em atividades adotadas é fundamental para o desenvolvimento Mesma coisa que o Guilherme? Alguém colocou diferente do Guilherme?
Não? Fala, Bruno. Eu esqueci de fazer essa parte. Não, Bruna, para falar direito, tá? Agora é aula. Mais alguém quer ler? Pode ler. O mesmo. Eu falei se alguém fez diferente. Alguém fez diferente? Quer ler? Tá bom. Só um minutinho, tá, gente? Vou colocar aqui no quadro para quem não fez vai copiar. Para não ficar, né? Eu fiz de novo. Mas, ó, fonte de água doce para nós fazermos nossas obrigações, etc. É, né? Você não deixou espaço, não dá nem para colocar mais coisas. Então, ó, para quem não fez, pode responder aí. Os mananciais são fontes de água doce. O manancial, ele pode ser as águas subterrâneas, os aquíferos, ou, né, pode ser água superficial, rios, lagos, tá? Então, os mananciais, eles podem ser, são fontes de água doce. Essas fontes, elas podem ser superficial, como elas podem ser subterrâneas, tá? Tá certo, é para quem não fez, eu tô falando. Eles são de extrema importância. Gente, isso aqui é para quem não fez, tá? Eles são de extrema importância para o abastecimento de água para as cidades. Pronto. Aí quem não fez, responde para não ficar sem fazer a atividade, a tarefa. Quem já fez, que leu, está correto. Agora, nós vamos para a apostila. Para quem já terminou, já pode abrir a apostila. Finalizando, né? Ainda vai ficar uma página, essa apostila, Guilherme. Ainda vai ficar uma página para nós trabalharmos depois. Neste capítulo, nós estamos estudando sobre a questão da importância da água, o estado físico da água. Vimos que a água ela se encontra em 3 estados na natureza, no ambiente, que são o quê? Quais são os 3 estados? Quais são os 3 estados, online? Que a água pode ser encontrada líquido e gasoso. Isso, não pode esquecer disso. Então, a água ela pode ser encontrada no ambiente em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Depois tem as transformações, né? Que é quando a água passa do líquido para o sólido. Como se chama essa transformação do líquido para o sólido? Quem lembra? Solidificação. Solidificação. E quando é o contrário? É do sólido
para o líquido? Fusão. E quando a água ela atinge uma temperatura, né, que forma aquele vaporzinho? Evaporação. Evaporação. E quando esse vapor se transforma em líquido? Transpiração. Não, condensação. Lembra lá? Ah, é verdade. De chuveiro, que nós formamos vapor. Né? Transpiração é as plantas ali, né? A questão dos animais. Que aí sobe aquele vapor ali, que com o tempo vai formar as chuvas. Tá? Ok. Só abrir meu material aqui. Então, nós precisamos ter em mente que a água ela pode ser encontrada na natureza, tá? O que vai depender é a temperatura. Então, ela pode ser encontrada na natureza em 3 estados: sólido, líquido, gasoso. Não pode esquecer disso. As transformações, as mudanças desses estados físicos também vão ter denominações, que é vaporização ou evaporização, condensação, solidificação e fusão. Então, vaporização, quando, né, a temperatura da água se eleva, a água pode passar do estado líquido para o de vapor. Você tá na apostila, né? Sim, só estou revisando, tá bom? Para entrar no conteúdo de hoje. Saiu aqui, eu vou... Isso. Por isso, nós falamos que o estado é gasoso, né? Que forma aquela nuvem. Então, isso é na vaporização. A água, ela, numa temperatura mais alta, ela termina ali fazendo esse vapor, né? O estado gasoso. A condensação já é o quê? A passagem desse estado gasoso para o líquido. A gente usa muito o exemplo do banho quente, que é o mais fácil de ver. O banheiro fica com aquela, né? Tudo branco. Aí você olha nas paredes, você olha no vidro, tem o quê? A água escorrendo. A água do também chuveiro... bastante fumaça. Isso, mas a água do chuveiro está pegando em todas as paredes para estar... Não. Não. O que é isso? É essa água, né? Esse estado gasoso ali, é essa vaporização que vai se transformar ali em líquido. Isso é condensação. A solidificação é o estado mais fácil, não tem como, né, solidificar. E a fusão é só lembrar. Fusão é o contrário. Por favor, Guilherme, só estou revisando. Fusão é o contrário da solidificação. Agora nós vamos falar sobre a água em nosso dia a dia. Por isso que eu pedi para vocês pesquisarem o que é um manancial, tá? Para vocês entenderem essa questão da água no nosso dia a dia. Eu estava lendo, lembra que nós já falamos da questão da quantidade de água doce existente no planeta? Que é de quantos por cento? 3. Quantos por cento? Cerca de 3%, e uma porcentagem dessa água está congelada, lembram-se? Uhum. Então, é menos de 3% a água que nós temos para o consumo humano. Plantas, animais. Nós não podemos tomar a água da geleira, senão o nosso mundo vai ficar quente. Isso, vai ter outros problemas. Aí, eu estava lendo, né, uma pesquisa que falava algo bem preocupante, que a próxima, né, com o passar do tempo, a próxima pandemia, sabe qual vai ser? A falta de água. Porque a falta de água. Os rios estão sendo poluídos, não é? Muitos rios são poluídos. A água que nós usamos no nosso dia a dia, elas vêm dos mananciais. Os mananciais podem ser reservas superficiais, rios, lagos ou subterrâneas. Mas até mesmo a água subterrânea, ela pode ser poluída, se a gente não cuidar do solo. Então, é uma questão a se pensar. Então, estudos, né, dos cientistas, das pessoas que estudam isso, estão prevendo que logo terá uma pandemia de falta d'água. Quer dizer o que uma pandemia? Todos vão sofrer com o problema.
não vai ser que nem hoje. Hoje nós temos água abundante aqui na nossa região. Já quem mora em outras regiões do Brasil, né, sertão nordestino, outras regiões, onde a chuva é mais rara, lá eles já estão acostumados com a questão da... Você pode esperar eu explicar? Lá, só um pouquinho. Lá a água é mais rara. Então, ele já tem essa questão, né, de ser uma água mais escassa. Muitas vezes tem que buscar essa água a longas distâncias, ou aqueles caminhão-pipa que leva a água à casa das pessoas. Só que, se nós não nos preocuparmos em cuidar do meio ambiente hoje, né, os governos e cada pessoa fazer sua parte, porque também a gente não pode jogar tudo nas costas do governo. É que nem nós falamos do lixo, lembram? Se eu pensar assim, é só um papel de bala que eu estou jogando, mas não existe só eu no mundo. Se todo brasileiro, né, pensar assim, teremos uma montanha de lixo, só de papel de bala. Porque é pequeno, então você não liga muito, né? Não é nada. Então, a água, de fato, é um recurso limitado. O que é um recurso limitado? Que ele pode ter fim. Se a água fosse uma água, né, um recurso ilimitado, quer dizer que teria abundância, nunca acabaria, mas não é a nossa realidade. Não só a nossa realidade, é a realidade do mundo. Não é do Brasil, é do planeta, que é mais preocupante ainda, né? Então, vamos ver aqui a questão da água em nosso dia a dia. A primeira foto, ela mostra uma estação de tratamento de água em São José do Rio Preto, São Paulo. Lembra que nós falamos da água potável? Mas, anteriormente, não sei se foi na aula passada, mas nós falamos aqui em relação à água potável. O que seria uma água potável? É aquela água livre de poluentes. É uma água tratada, né? É uma água tratada. Apesar de muitas vezes não percebermos inúmeras atividades de nosso dia a dia, como beber um suco, cozinhar, lavar louça, tomar banho, escovar os dentes e lavar as mãos, somente são possíveis devido à disponibilidade de água. Por que o texto está dizendo assim? Apesar de muitas vezes não percebermos. Por que será que o texto fala isso? Alguém tem uma ideia por quê? Porque tem gente que acha que a água do mundo nunca vai acabar, ela é infinita, mas não. Um dia ela vai acabar se ficar desperdiçando. Exato, é a questão do desperdício. Por que ele fala assim? Às vezes nós não percebemos. Por que nós não percebemos isso? Porque é natural para a gente abrir a torneira e sair água, né? Tipo, vamos dizer, você tava lavando a mão, aí você fala, eu lavei a mão 1 hora e eu deixei, então, 1 hora a torneira ligada, porque esquece, tem pessoa que esquece. Principalmente os velhos, as pessoas velhas, avós. Os idosos, velhos idosos. Então, uma torneira pingando, né? Aí você olha para a torneira pingando. Ah, é só um pingo d'água. Olha que esse pingo d'água vai custar caro, né? Não só na questão da conta d'água, do dinheiro, mas vai custar caro no futuro, não tão distante, né? Quando você pensar na água desperdiçada. Então, o texto fala que a gente não percebe, porque é algo natural. Você levanta de manhã, abre... Quer ver um dia que nós vamos perceber a importância da água? É se você acordar de manhã, abrir a sua torneira, ou qualquer outra coisa que você necessite de água e não tiver. Aí você vai falar assim, né? Só aí, porque a gente só sente falta daquilo que nós não temos. Às vezes, nós não damos valor nas coisas que nós temos. Porque se torna tão natural abrir a torneira que eu não penso muito na questão do desperdício. Fala, Yasmin.
Mas às vezes é porque fica água, né? Mas depois ele para. É, porque fica água ali, depois ele para. Não pode ficar o tempo todo. Muitas vezes é porque fica água, que ele não é fica armazenado água ali. Também você desliga, ainda tem um pouquinho de água ali, ele fica pingando para aquela água sair. Entendeu? Então, vamos continuar aqui. Ó, vou pedir para vocês grifarem agora todo esse parágrafo, o segundo. Todo o segundo parágrafo. Para realizar essas atividades, é importante que a água seja potável, ou seja, que apresente as características necessárias para não causar doenças. Para tornar a água potável, é preciso que ela passe por estações de tratamento, em que são realizados diversos processos de limpeza e descontaminação da água. Todo o parágrafo. Podem grifar todo o segundo parágrafo. Então, aqui está falando sobre a questão da água potável, que é importante que ela seja uma água tratada, que ela passe por uma estação de tratamento, tá? Lembrando que quando nós falamos das características da água, né? A água, nós vimos que ela é o quê? Ela é incolor, né? Quer dizer, ela não tem cor, ela é inodora, ela não tem cheiro, e ela é insípida, ela não tem sabor. Porém, não é toda a água, não é porque a água apresenta essas características que ela é potável. Lembra que nós falamos da água da chuva? A água da chuva, né? Ela apresenta as características incolor, inodora e insípida. Porém, ela não é uma água potável. Então, ela tem que ser uma água tratada, porque a chuva, quando chove, toda aquela poluição que está na atmosfera vai vir com a chuva, não é? Então, a água tem características, mas não quer dizer que isso basta para dizer que ela é potável. Grifaram? Terceiro parágrafo. Para que os mananciais sejam abastecidos e não falte água à população, a preservação dos rios e lagos, das matas ciliares e das florestas e a consequente manutenção do ciclo da água são essenciais. Aqui está explicando o que é o manancial, mas vocês já descobriram porque vocês pesquisaram. Manancial são fontes de água doce. Essa água pode ser superficial, que nem está falando aqui, rios, lagos, pode ser subterrânea, que são os aquíferos, tá? E é importante nós pensarmos na questão da preservação, as matas ciliares, né? Para que os rios, a água do rio não evapore com mais rapidez. As matas ciliares são importantes para que o rio não seja assoreado, né? E diminui o volume de água até esse rio sumir, deixar de existir. Ok? Fala, Guilherme. Não, era para pesquisar. Depois para copiar da apostila falar. Ó, não você sabia? Essa imagem ali, vocês já viram uma cisterna? Alguém já viu uma cisterna? Já? Isso é uma cisterna. Percebam que fizeram um encanamento ali da casa, do telhado. Por que fizeram esse tipo de... Existe cisterna de madeira? De madeira? Sei, meu bem. Ou de plástico? Olha, a cisterna, ela é desenvolvida ali, né? Para que a água da chuva, quando chove, por isso que tem esse encanamento, ó, do telhado, né? Para que a água da chuva seja captada. Ela vai ficar armazenada ali na cisterna. Isso aqui é uma cisterna. Nos lugares onde a chuva é muito escassa, onde chove muito pouco, as pessoas normalmente, né, têm essas cisternas ou outras coisas para armazenar essa água da chuva, para usar no dia a dia, para coisas, né, do cotidiano. Lembrando que a questão da água tratada
em muitos lugares, né, nem sempre as pessoas podem, né, ter essa água disponível nas suas casas. Muitas vezes tem lugares que as pessoas elas vão pegar água no mesmo lugar em que o bichinho toma água, né? Ali até mesmo uma água suja. Mas aí já é uma outra questão, né, social. A água que abastece as cidades pode ter diferentes origens, dependendo da região. Em muitas cidades, a água é captada de rios, tratada e distribuída à população. Em outras, são construídas represas que barram a passagem de um rio, por exemplo, formando um lago de onde a água é captada. O mesmo ocorre nos reservatórios, que são lagos formados artificialmente de onde a água é captada. Em regiões secas ou distantes de grandes rios, podem ser construídos poços para a captação de água subterrânea ou cisternas, que armazenam a água da chuva para ser tratada e utilizada pela população. O uso da água na página 31. Lembra de colocar a data. Na página 31, vem falando sobre o uso da água. Aqui tem uma imagem que mostra, né, uma hidrelétrica. A hidrelétrica de Tucuruí, no Rio Tocantins, no Pará. Ao carregar a bateria do celular ou assistir à televisão, você está utilizando um recurso originado da água. Isso porque, no Brasil, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas hidrelétricas. Nas usinas, a água de um rio é represada em grandes reservatórios. Saindo da represa, a água movimenta turbinas que geram energia. Então, é a força da água ali, né, que vai movimentar as turbinas e gerar energia. Assim, se a água dos mananciais diminuir, o abastecimento de energia das cidades também pode ser prejudicado. Então, até mesmo a questão, né, para cidades que utilizam somente da energia hidrelétricas, né, água, se a água do manancial, do rio, se diminuir, já que é a força da água que move as turbinas, consequentemente, isso prejudica também a questão do abastecimento da energia elétrica. Aí começa o tal do racionamento, né? Ou as bandeiras vermelhas, aí eles aumentam a energia para que as pessoas economizem, justamente para essa questão da água, tá? Das chuvas. Além de estar envolvida em atividades que exigem seu uso direto, como tomar banho e cozinhar, a água é usada para cultivar vegetais, criar animais e fabricar quase todos os tipos de produtos, como roupas, brinquedos e automóveis. Observe no gráfico a porcentagem de água utilizada em cada setor da economia brasileira para garantir as atividades humanas nas cidades. Esse gráfico aqui vem mostrando irrigação, quantos por cento? 68,4. E a mineração? 0,8%. Isso. Esse símbolo é de porcentagem, né? Por cento. Abastecimento urbano? 8,6%. Isso. Abastecimento animal? 2,4%. Animal? 10,8%. Ah, 10,4%. Isso, é o animal. Termoelétricas? 0,2%. Ou 2% somente. Lembra lá dos números decimais? Abastecimento rural? 2,4%. 2,4%. E a indústria? 8,8%. Isso. Quem gasta mais aqui? Quem consome mais? Irrigação. A mineração. Na prova de ciências. Oi, meu bem? Irrigação.
Irrigação. Isso. Lá na prova eu coloquei, né, um textinho falando sobre isso, era agricultura, né? Ok. Página 32. A irrigação das plantações termina consumindo muita água, em questão também, muitas vezes, do desperdício, né? Muitas vezes ali na hora mesmo de irrigar as plantações. Vazamento. Então, isso termina prejudicando e aumentando esse consumo de água. Vamos aqui na página 32. Na página 32 diz assim: no gráfico da página anterior, é possível observar que a agricultura e a pecuária utilizam a maior parte da água consumida no Brasil. Por isso, é importante que sejam desenvolvidos sistemas econômicos de uso da água para esses setores, assim como evitar desperdiçar alimentos, visto que, com eles, também se desperdiça a água usada em sua produção. Todos devem colaborar para economizar água, pois a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas pode fazer a diferença. Então, quem consome muita água ali no caso, né, é a agricultura, a pecuária. Então, as pessoas que trabalham com esse tipo de setor têm que pensar numa forma da economia. E também as outras pessoas, porque aqui está falando a soma das pequenas atitudes de muitas pessoas que pode fazer a diferença. Então, se cada um fizer a sua parte, né? Preservar rios, lagos, lagoas e nascentes também é uma maneira de colaborar com a manutenção do equilíbrio ecológico. Cada ecossistema é formado por um conjunto de características e seres vivos. Alguns deles podem ser únicos. Se a água fica poluída ou ocorre diminuição das chuvas e do volume de água nos rios, muitas espécies de seres vivos são prejudicadas e podem morrer ou até mesmo ser extintas. Então, a questão da água, lembrando, a água ela é importante para todos os seres vivos, não somente para nós, seres humanos. Para sobreviver nos ecossistemas, os seres vivos dependem uns dos outros, da qualidade do ar e da água, da presença de alimento e etc. Portanto, se um lago, como da imagem, for poluído, os organismos que habitam poderão ser prejudicados e até morrer. Além disso, a água não poderá ser usada pelos seres humanos. Então, a partir do momento que nem aqui um lago, né? Se essa água for poluída, tanto os animais, as plantas, que dependem desse ecossistema aqui, irão morrer. E essa água também não será própria para o ser humano, nem mesmo para tomar banho, tá? Página 33. Não, meu bem, vamos lá, senão não dá tempo, tem atividade. Senão vocês vão sair do assunto. Na página 33, vem falando sobre a conservação da água. Nós já discutimos bastante sobre isso, né? Aqui vem mostrando uma estação de tratamento de esgoto e abaixo vem mostrando um esgoto sem tratamento sendo despejado em um rio. Esse rio aqui já está poluído, tá? Então, ó, duas imagens. Uma mostrando, né, uma estação de tratamento para que essa água seja tratada e só depois lançada no ambiente, e outra mostrando o esgoto sendo jogado diretamente no rio. E isso ocorre em muitas cidades, tá? Infelizmente. A água é um recurso natural indispensável à vida. No entanto, atividades humanas podem contaminar os corpos de água. Para preservar a água e o ambiente, algumas medidas podem ser adotadas, evitando a poluição e desperdício desse recurso tão importante. Conheça algumas delas. Tratamento do esgoto. Após seu uso nas casas, para dar descarga, lavar louça, tomar banho e diversos outros fins, a água fica suja e pode ser encaminhada para as estações de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Então,
Tudo isso que nós fazemos na nossa casa no dia a dia, da descarga, tomar banho, aquela água que está indo pelo ralo, né, de uso. Deixa eu só avisar. Hoje, na hora do lanche, a gente vai me liberar, tá? Porque tá dando muita fila lá, fica muita aglomeração. Ah, tá bom. Então, a gente vai vir se liberando A gente espera você vir também chamar. Ok, tudo bem. Ó, deixa eu ver, perdi o foco. Ai, gente. É que a tia Kézia veio dar um recado aqui, desculpem. Então, antes dessa, toda a água que nós usamos, né? Vocês veem que ela tem que ir para algum lugar. A água do banho vai pelo ralo. A água de lavar a louça. Por isso é importante não jogar óleo na pia, porque esse óleo vai para algum lugar. E esse óleo vai contaminar o solo, vai contaminar, né, a água, porque óleo e água não se misturam. A água da descarga. E muitas vezes, se não tiveram essa questão do tratamento do esgoto, essa água é lançada, tudo isso que nós usamos na nossa casa, muitas vezes, é lançado diretamente a algum rio, poluindo todo aquele rio, tá? Deixando ele impróprio para o consumo, não só humano, como dos próprios animais, né? Dos próprios seres que dependem ali, seres vivos dali. Para estações de tratamento de esgoto antes de retornar ao ambiente. Entretanto, no Brasil, apenas cerca de 40% da população é atendida pela rede de coleta e tratamento de esgoto. O restante é despejado diretamente em rios, córregos, no mar, em outros corpos de água, sendo um importante fator de poluição e contaminação. De 100%, só 40% tem tratamento de esgoto. Quanto só? Tá difícil, né, prof? Pouquinha pessoa que, tipo, usa o tratamento de esgoto. E, ó, tem mais isso pessoa aí que usa. Mas isso aí o governo tem que oferecer, né? Então, mais de 60%, mais da metade da população não tem tratamento de esgoto. Aí pensa, tudo isso, por isso que a água já é um recurso escasso, ainda está poluindo os rios, jogando esgoto nele, né? Então, aí a gente pensa, por que será que a água pode um dia correr o risco de nós não termos essa água em abundância? Porque o próprio ser humano está destruindo aquilo que basicamente ele depende para viver. Que a água, ela é importante, né? O alimento é importante, mas a água é até mais importante. Reuso. Obviamente que a água tratada não vai voltar para a nossa torneira, tá, gente? Quando fala do reuso, a água que passa pelas estações de tratamento de esgoto pode ser utilizada nas atividades em que a água não precisa ser potável, como regar as plantas ou lavar as ruas. O reuso da água também pode ser realizado em casa. Como que nós podemos reutilizar a água em casa? Lavar da varanda com mangueira. Mas aí, água no balde, não desperdiçar muita água. Quando for você pode usar a água da lavagem da roupa, né? Ô, prof, quando for se ensaboar na hora do banho. Ô, prof. Também. Quando Oi, for Vinícius. se ensaboar na hora do banho, ligar O chuveiro, o ar. Oi, Carlos, fala de novo, Carlos. A gente pode pegar a água da chuva para lavar. Também pode armazenar, né? Etc. Tem lugares que as pessoas constroem, né? Uma cisterna, de alguma forma, quando chover, armazena a água da chuva. Para lavar, você não pode tomar, fazer comida. Isso. Mas você pode usar essa água para lavar o quintal, para molhar as plantas. A água da roupa é a mesma coisa, né? Você pode usar a água da roupa para lavar ali uma varanda, um quintal. Também. Você não pode jogar água com sabão nas plantas, né?
Mas a água do enxágue, a do sabão, eu particularmente, a água do sabão eu jogo na calçada, e a água ali, quando eu já, né, a água do enxágue, eu uso para enxaguar, tirar o sabão da calçada e jogo na grama. Legal. São atitudes que ajudam a economizar dinheiro, porque a água é cara, e se a gente gastar água sem consciência, além de não estar pensando no futuro, também estamos jogando dinheiro fora, né? Porque se você parar para pensar, você fica gastando ali uma torneira ligada sem necessidade, gastando água sem necessidade, é dinheiro jogado fora, né? Evitar o uso de agrotóxico. O uso de agrotóxico nas plantações, ele acontece porque as plantações são muito grandes, né? Grandes fazendas, muitos hectares plantados. O que acontece? Para evitar as pragas, para evitar uma perda muito grande na colheita, termina-se usando agrotóxico. Aqui está sugerido usar as joaninhas. Já viram uma joaninha? Já são pequenininhas, nem direito. Mas uma joaninha pequenininha, essas joaninhas, elas podem, essas joaninhas, elas comem essas pragas das plantações. Então, elas poderiam ser usadas como uma alternativa natural, né, ali para controlar as pragas. Porém, tem a questão depende muito dessa plantação, do tamanho, porque imagina o tanto de joaninhas, né, numa plantação com muitos hectares, né? Mas é uma alternativa, Vamos lá, virando, página 34, ainda falando sobre o que nós podemos fazer para conservar a água. Evitar o derramamento de óleo e outros produtos em rios e oceanos. O óleo, gente, olha aqui, essa mancha de óleo no oceano, né? Para eles conseguirem tirar essa mancha de óleo do oceano, eles tentam, usam alguns recursos, mas, infelizmente, nunca vai ser possível o homem retirar 100% daquilo que foi lançado ali. Geralmente, esse derramamento de óleo são os navios, né? Acidentes que acontecem ali com os navios e terminam vendo esse derramamento. Mas também tem o óleo da nossa casa, o óleo que nós usamos no dia a dia. Você poderia ter feito isso antes de começar. Vai, Bruno. Mas eu já falei, na hora da explicação a gente não sai. Então, a água da nossa casa nunca deve ser jogada na pia, justamente porque essa água ela vai contaminar, né? O lençol freático, ela vai contaminar ali algum rio, o lugar que ela foi lançada. Existem alguns lugares que tem, né? Eles recolhem, você vai armazenando em garrafas PETs, muitas vezes, o óleo usado. E depois tem lugares em que eles pegam esse óleo para reutilizar. É uma coisa interessante também de se fazer. Aqui nem a imagem está aqui, ó. Deposite o óleo de cozinha usado, saturado. Até porque o óleo, depois que a gente usa uma vez, ele já deve ser descartado, né? Você não pode ficar usando o mesmo óleo várias vezes, porque ele já está ali saturado. Outra coisa importante, reciclagem, destinação adequada. Essas lixeiras aqui com cores diferentes, significa o quê? Que cada cor vai representar um tipo de lixo. Lembra lá em geografia? Lixo seco, lixo úmido. Então, nós podemos começar a pensar mais na questão da reciclagem, no descarte do nosso lixo, tá? A reciclagem diminui o uso de recursos naturais como a água na fabricação de produtos. Assim, é importante separar os resíduos que podem ser reciclados, que seriam ali o lixo seco, garrafas, papelão. O lixo orgânico seria comida, lembra o lixo orgânico? Comida, folhas, casca de frutas, vegetais, tudo isso ali é orgânico. O lixo orgânico é o marrom, né? Nem lembro. O lixo orgânico. Peraí, deixa eu terminar de ler aqui, para eu já falo.
O lixo orgânico deve ser levado para aterros sanitários em que o solo e as reservas de água subterrânea não são contaminados. Esse lixo orgânico também, as pessoas, muitas vezes, elas usam para fazer adubo. Só um minutinho, deixa eu só responder aqui. Então, muitas vezes a pessoa usa, vai armazenando ali, né, essas cascas, casca de ovo, pega esse lixo orgânico, tem pessoas que fazem adubo, que é a compostagem. E é muito bom, né, para quem tem plantas. Precisam desse adubo. Que precisa, toda planta precisa de adubo, e é interessante. Você não vai estar descartando esse lixo orgânico, né, na natureza, e você ainda vai estar fazendo adubo para usar para quem tem plantas que gosta. Oi, fala primeiro ela. Também. Existem diversos meios, né, de você reaproveitar as coisas. Nas feiras mesmo, aquelas legumes, tomate, aquilo que não está tão bonito, né, que as pessoas não vão comprar, porque já que você vai comprar, você fica escolhendo um tomate bem bonito, né? Eu, pelo menos, viro o tomate de todos os lados, para ver se ele está bonito. Mas, muitas vezes, nas feiras, existem pessoas que passam no final da feira colhendo, né? Essas frutas, esses legumes, que não estão tão bonitos para ser vendidos. É uma maneira de não descartar isso no ambiente, vai se jogar fora algo que alguém pode aproveitar. Porque não é porque um tomate está ali com alguma coisinha que ele precisa ser descartado, né? Mas para vender, ninguém vai querer comprar algo que não está bom. Mas aí as pessoas passam colhendo frutas e vão utilizar. Fala, Yasmin. E isso, a casca de ovo, tritura, joga nas plantas, que é muito bom. Nunca fiz, não, mas já ouvi dizer que é muito bom. Fala, Vinícius. Quem queria falar do online? Professora, da casca de ovo, minha avó faz. Minha avó faz. Então, tem um jardim gigante lá na casa dela. Então, é ótimo, isso que eu tô falando. O lixo orgânico, né, para quem tem muitas plantas, é uma maneira de você não descartar esse lixo na natureza e você ainda usar, ao invés de comprar adubo, que não é barato, você ainda pode fazer um adubo para manter ali suas plantas, né? Aqui, economia de água. Economia de água nós já falamos bastante, né? O que é economia de água? Evitar atitudes que desperdicem água. Uma torneira ligada ali, né? Tá lavando uma louça, ensaboar, depois enxaguar, não ficar ali com a torneira ligada a vida inteira, né? Ensaboando o copo e a torneira ligada, né? Então, é uma maneira de desperdiçar água, né? Você molha ali a louça no geral, depois você precisa ficar lavando um copo com a torneira ligada, né? Termina gastando água. Irrigação por gotejamento, a imagem aqui. Lembra que a agricultura, ela gasta muita água? Uma proposta para economizar, gastar menos água, é essa irrigação por gotejamento. Ao invés de ser aquele, né, monte de água lançado, aqui eles sugerem por gotejamento, pinguinho, goteja. Também é uma maneira. Usar o balde, que é o que nós falamos, do reuso, né, da água da máquina, principalmente da máquina de lavar, que você lava várias vezes, porque você lava separadamente as roupas, então você vai usando água ali várias vezes, né? Então você consegue fazer muita coisa com aquela água da máquina, tá? Agora, coloquem data na página 35, falta ainda a página 35 e a página 62 do CA. Mas vamos fazer a 35 primeiro. Ó, é facinho, vocês vão olhar nessa imagem aqui, tem esses círculos, certo? E tem lá, ó, um para abastecimento rural.
Aí vocês vão olhar aqui, aonde seria o abastecimento rural? Aí você vai colocar 1. Aonde seria a evaporação? Você vai colocar 2. Lembrando que a evaporação é para cima, tá? É o vapor subindo. Podem fazer. Precipitação é queda. Podem fazer, gente. Já venho corrigindo com vocês. Pode. Ótimo. Prof, o que é irrigação? Das plantações, irrigar. Ah, Irrigar a plantação. tá. Oi. Esse daqui, ó. Não, não vou falar agora, não, sou nada da correção. Esse daqui é as nuvens. Olha ali. Analisa. Vai lá. Se está junto, pelo menos está junto da, né? Olha lá, analisa.
Terminei, prof. Ok, meu bem. Mais um tempinho eu já vou corrigir, tá bom? Tá, já vou corrigir. Aí a gente vai para o CA. Quem terminou, já pode ir para a página do CA e pode ir fazendo ela também. Aí a gente já corrige é ótimo. Que a gente já é o cansaço. Perdoe-me. Que a gente já, nós corrigimos tudo junto. Para ir para o CA, que eu acabei de falar. Não, meu bem, senta, guarda esse chapéu no lugarzinho, vai fazer o CA agora, que aí eu vou corrigir tudo junto, vamos lá. Guarda aí abaixo da sua mesa, faz ali a página do CA que está faltando, que é a 62. Essa daqui eu já fiz correção com vocês? Já. Já, né? Então é só a 62 mesmo. Aí já pode fazer a 62 e a gente já corrige tudo junto. Oi? Tá com frio? Ó, terminou a apostila, não fecha, deixa aberto que eu vou corrigir. Aí pode fazer a atividade da página 62, tá bom? Que a gente corrige tudo junto. Faça uma única correção. 8h24. 2h25. 2h30 eu faço a correção, senão não dá tempo. Guilherme já respondeu 2 das 62, né, Guilherme? Não tá 2h20. Foi essa que você copiou, que estava no quadro, não. Eu comecei a copiar a pauta. Ah. Ai, deixa eu pegar uma água para tomar, enquanto vocês terminam. 2h25. Também no Pronto, página 36 dá pra fazer? Professora? Só um minutinho, vou pegar água. Ok. Oi, diga. Pode colocar a página 36? Qual página? 36. 36? Isso. Não, só a 35. Ó, página 35, 30, 35 e a do CA, página 62. É as páginas que nós iremos trabalhar hoje.
Professora, pode levantar um pouquinho sua tela? Eu quero ver lá em cima, ali a pauta. Eu tinha esquecido de colocar ali. Ah, tá. Obrigado. De nada. Pode abaixar. É ciência, acho que é. Professora, Diga. é para esperar você para fazer a... Não, é para você iniciar? começa a fazer, que aí se não terminar até a hora da correção, mas pode fazer. É bem facinho a 62. Ó, a C da 62 é pessoal. Bem facinho de responder. Conforme apresentado na tirinha, o grande problema do lixo é a sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Quando nós pensamos, se copiou daqui, quando nós pensamos na questão do lixo, o lixo a gente viu que ele demora muito tempo a se decompor na natureza. E os animais, eles não têm a percepção de saber que aquilo que foi lançado no mar é lixo. Vamos dizer, é um canudinho, é uma tampinha. Ele não tem essa percepção, é um plástico. Exatamente, porque os animais marinhos, eles não têm a percepção de saber que aquilo é lixo. Ele vê e ele vai terminar engolindo, né? Acreditando ser um alimento. E isso muitas vezes termina levando o animal à morte. Muitos são resgatados ali com esses objetos na garganta. Então, assim, por isso, entendeu? Para você elaborar uma resposta de acordo com isso. Também. Dependendo do que é lançado no mar, os animaizinhos ficam presos mesmo. Aí, né, tem que ser tirado para tentar... Mas principalmente o plástico, né, que é mais leve, é levado para grandes distâncias. Então, os animais, eles não são que nem os seres humanos, tem uma percepção do que é comida e do que é lixo, né? Eles não têm, eles vêm ali e nisso termina matando muitos animais, intoxicando. Que o organismo do animal vai digerir um plástico? Não vai. Terminou, Bruno? Guarda esse chapéu, Bruno. Faz atividade, por favor. Mas, Bruno, coloca aí, tira a sua apostila dali, que você já vai usar. A 9? Ué, a 9 é essa imagem A. Qual que é a imagem A da 9? É uma hidrelétrica, não é? Qual que é a importância da hidrelétrica? As hidrelétricas, elas fornecem energia para nossa casa. E a irrigação é a B. Qual que é a importância da irrigação? Ele está mostrando a plantação, né? Gente, vamos lá fazer a correção? Não, você não dá tempo. É 14h31. Turminha, bora lá. Na apostila primeiro. Mesmo que não terminou CA, não tem problema. A gente faz juntos. Vamos na apostila primeiro? Ó, o número 1 era abastecimento rural. O abastecimento rural está aqui entre essas duas casinhas. Acertaram? Sim. O abastecimento rural entre essas duas casinhas. Ó, um lago, duas casinhas. Abastecimento rural. Peguem a apostila, vamos fazer correção da página 35. Isso, entre as duas casinhas é a 1. É o abastecimento rural. Acertaram? Não. Então, tá. Sim. Quem errou, apaga e arruma. Na 2, evaporação. Onde que está a evaporação? É na água, é na Represa, ó. Na represa. Lembra que eu falei que é subindo? É como se fossem ali, ó. Lembra? Eu falei, gente, ó.
Acertei. Não. Falei, gente, evaporação, lembra que é subindo? Ó, a água evaporando e subindo. Evaporação. Acertaram? Sim. Então, evaporação aqui na represa. Pro, repete, Mas eu ainda por tenho favor. aqui. Pro, repete. Joga aqui, tem evaporação na represa, é onde tem como se fosse aqui, ó, nuvens, Ah, tá. ó, subindo, evaporação. Então, aqui é 2, aqui é 1, entre as duas casinhas, 1. A 3 era precipitação. Precipitação é chuva. Onde que tá a chuva? Ali. Ó, Acertei. ó, Acertei também, não Pro. nuvens, mas na água, olha lá os pingos de chuva caindo. Era só analisar, ó, chuva. Por isso que eu falei, gente, precipitação é queda. Ó, 3. 4, lazer. O lazer é nos guarda-chuvinhas, né? No guarda-sol. Ó, lazer. É mais fácil, né? Ó, lazer aqui. O lazer, o número 4. Onde estão os guarda-chuvinhas? 4. Acertei. O número 5 é condensação. É lá nas nuvens. Acertei. É quando o vapor de água se transforma em líquido. Aí vem a chuva. As nuvens, lá em cima das nuvens. 5. Aqui, gente, na nuvem, gente. 5. Condensação. Para se tornar chuva, o vapor de água ali é condensação. Ó, 5. O 5 é aqui nessa nuvem, ó. 5. Nessa nuvem. Acertaram? Ou corrigiram? 5 na nuvem. Irrigação é facinho. Na plantação, né, gente? Irrigação, ó. Plantação. Não, em cima da terra, na plantação. Irrigação. Ó, irrigação 6 aqui na plantação. Ó. Acertei. 7, abastecimento urbano. Da onde abastecimento urbano? Nos prédios e nas casas. Ó, os prédios e as casinhas. A 4 e a 7 eu inverti. Eu tinha pensado igual. Eu tinha feito, certo, mas as duas eu troquei de lugar. Volta para o lugar certo. 7 eu coloquei no lazer e 4 coloquei lá no abastecimento urbano. Arrumou? Arrumei, acabei de arrumar. Ótimo. A indústria tá óbvio, né, gente? A indústria. Indústria, poluindo, né? Mas, ao mesmo tempo, as indústrias são necessárias, né? Tem duas indústrias. Uma que tem um monte de carro e a outra que é maior e tem mais janela e pouco carro. Isso, indústria. Vai entender. Geração de energia é quem? A represa. Geração de energia é a represa, não é hidrelétrica? Cada força da água. 9. Mineração é onde tem os... Onde tem os buracos lá nela. Mineração, onde o pessoal lembra lá daquela tragédia de Brumadinho? Justamente por causa da mineração, eles vão fazendo barragens, né? Para acumular os dejetos, a água ali do processo de mineração. Então, mineração é esse espaço aqui dos tratores. E o 11 é abastecimento animal, que é onde estão os bichinhos. Onde estão os cavalos. Isso. Pronto. Ok? Que número que é esse aqui, bem? Tá, só 10. Não tá aparecendo. Como é que isso não é que Tá. Turminha, ok? Todos conseguiram? Tosse para o CA. Ok, vamos lá. CA, senão vai dar hora do nosso lanche. Mas lembrando que tem que esperar a tia Kézia me chamar.
Turminha, CA agora, bem rapidinho. Não, eu vou ligar a câmera só para fazer um teste. Tá bom. Ó. Página 62. CA Ciências. Aqui tem uma tirinha, né? Que tem ali. Galera da praia, Pamar, né? Qual é o assunto abordado na tirinha? A poluição da água. Acho que é melhor. Poluição aquática. A professora falou que é a poluição do mar. Pode ser. Eu coloquei assim, a poluição da água. Eu coloquei a poluição. Vou Mas colocar. poluição do quê? Da água, do mar, ou do oceano. Eu fiz assim. A sua pessoa é a poluição aquática. A poluição da água. Poluição dos mares e oceanos. Isso. É Isso. Porque ali a poluição, né, da água, dos oceanos ou dos mares. Olha lá o lixo, viu que a gente falou da questão do lixo ser prejudicial, né? Professora, Oh, eu coloquei a poluição da água. isso, mas aí você acrescenta. Isso. Tá. Então, vamos lá na B. Na B eu já até falei, né? Conforme apresentada na tirinha, o grande problema do lixo é sua lenta decomposição. Como isso pode afetar a vida dos animais marinhos? Eu coloquei bem assim, então, posso ler? Calma, gente, tem que ser... Calma, gente, calma. Você já falou, eu ouvi que você falou, certo? Calma, senão todo mundo quer falar ao mesmo tempo. Deixa eu ouvir o pessoal aqui, que eu sempre ouço vocês online primeiro. Já ouço vocês. Fala, Elisa. Fala, Felipe. Se nós jogamos lixo no bueiro, chegar na água, rio e oceano. Mas o que isso prejudica os animais? O mar está contaminado de lixo. Ah, tá bom. Quem mais? Fala, Eduardo. Porque assim, os animais não percebem que esses objetos são lixo. Isso. Pode falar, Elissa. Isso. Pode falar, Yasmin. Fala, o Guilherme. Então termina, Guilherme, que eu já vou. Vai, tá esperando pra terminar. Essa aqui é o café de manhã. Eu sei. Ótimo. Fala, Gabriel. Não, peraí. Os vegetais. Pensando ser comida, né? Aí você complementa o final, sim. Fala online. Vinícius, fala. É isso, sabe? Pronto, vou ler o meu. Fala. Sim, pode afetar a vida dos animais marinhos, por causa que eles não sabem que não é comida e acabam comendo. Ok. Fala, Carlos. Os animais vão morrendo e isso os afeta. Por causa do lixo, né? Isso. Quem mais quer falar? Eu. Pode falar. Lucas, fala. Tá. Os animais não sabem que é lixo, eles pensam que é alimento e morrem. Isso prejudica os animais. Ok. Quem mais quer falar? Pedro? Fala, Pedro. O lixo jogado no mar afeta eles, porque eles não percebem que isso é lixo. Ok. Quem mais quer falar do online? Sua resposta? Mais ninguém? Mas fizeram, né? Mesmo que não queiram ler. Ok. Então, é exatamente isso.
o lixo, ele demora muito tempo, né, para se decompor no ambiente. Os animais, eles não têm a mesma racionalidade do ser humano. Então, eles não sabem distinguir o lixo do alimento deles. E eles terminam comendo esse lixo, né? Terminam morrendo, se intoxicando. Então, é por isso que o lixo é prejudicial para a vida marinha. Na C, cite uma atitude que você pode adotar em seu dia a dia para diminuir ou evitar a poluição dos oceanos. Pode ler o meu, prof? Ó, gente, vamos fazer o seguinte, que já estourou nosso tempo. Então, essa é pessoal, todos têm que ter feito, e já passamos 3 minutinhos do nosso horário do lanche. Ó, todos têm que fazer a C pessoal. E na 9, ó, a 9, vocês também é pessoal, mas eu vou dar só uma ideia. A 9 é uma hidrelétrica, certo? Então, Pois assim, não, Bruno, eu falei que essa a gente não ia ler. porque assim, a maior parte da energia elétrica é gerada em usinas elétricas. Isso, as usinas hidrelétricas, elas fornecem energia para nossa casa, né? Sabe o quê? Eu fiz assim, né? Gente, só um minutinho, é pessoal, é só você saber o que é uma coisa e outra. É só uma sugestão. As usinas hidrelétricas fornecem energia, né, para as cidades, para o urbano. E a B é a irrigação. Então, a irrigação da plantação. Eu posso falar como foi? Não, meu querido. Se eu ouvir de você, eu vou ouvir de todos. Eu não vou ter tempo para ouvir de todos. Eu só quero que tenham feito. Até porque que a resposta dessas aqui não é uma resposta única. Se você entender o que é imagem, você coloca uma resposta. Essa aqui está falando da irrigação da plantação. Você pode ter colocado diferente, mas observando que se trata de uma plantação, né? Da irrigação. Ok? Turminha, ó, terminamos ciências. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, deixa para eu explicar. Aqui, na turminha presencial, a gente tem que esperar a tia Késia vir liberar para o lanche. Então, se eu demorar um pouquinho para enviar o link, é porque eles ainda não estão lanchando. Aí vocês aguardam, porque eu vou mandar o link, tá bom? Não, é para a tia Késia liberar. professora. Se eu Até demorar, daqui a pouco. se demorar um pouquinho, fiquem tranquilos. Eu vou mandar o link, tá bom? Até daqui a pouco. Bom lanche. Tchau, professora. Até mais tarde. Tchau, crianças. Tchau, Bom professora. lanche. Até mais. Até daqui a pouquinho. Bom lanche. Até daqui a pouquinho, meu bem. Gente, pode